Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Vitor Leque, jogador chegando para o Remo. O que eu, como torcedor do Cruzeiro, tenho a falar sobre o jogador, que assim, vai chegar por empréstimo até o final da atual temporada. Além disso, outro jogador que também pertence ao Cruzeiro, que assim, na minha opinião, poderia vir a ser uma boa alternativa para o time do Remo também. E o que podemos esperar, no geral, de contratações? Será que o Remo vai parar por aqui? Deve buscar outros atletas? Quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então confere, às vezes você assiste aqui o vídeo com frequência, o do canal, mas não é inscrito, só vem aqui apertar esse botão de inscreva-se, que sem dúvidas já me ajuda bastante. Vou deixar também nosso canal de cortes do Black Carter. Por lá nós postamos o trecho mais curto. Por exemplo, esse vídeo aqui deve ter uns 11 minutos. Por lá postamos os trechos mais curtos, por exemplo, 2, 3, da parte mais importante. Então clica lá, vai lá dar uma olhada, tá aparecendo aqui no card e o link também do canal de cortes na descrição. Bom, então essa notícia aí surgiu já na terça-feira, falando sobre a confirmação da ida do Vitor Leque para o clube do Remo, que eu quero comentar aqui com vocês. Empréstimo até o final da temporada, o contrato dele com o Cruzeiro nem é tão longo assim, vai até o final de 2024, e é um jogador bem promissor ainda, tá aí com seus 22 anos de idade e atua principalmente pelo lado esquerdo, tá? Pode fazer também a função de ponta direita, mas o principal seria justamente pelo lado esquerdo. Ele estava por último no Botafogo de São Paulo, não conseguiu jogar na disputa da Série B, não disputou nenhuma partida até aqui, e assim, teve passagens no ano passado pelo Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, foram apenas 2 atuações, e antes disso, naquele ano de 2022, com o Cruzeiro, foram apenas 14 partidas e uma assistência, contando ali alguns jogos, principalmente do Campeonato Estadual e poucos da Série B. Ele teve alguns problemas físicos que tirou ele desde a reta final da Série B de 2021 até o início do ano de 2022, quando o Ronaldo compra o clube, o Pesolano assume, e essa é uma das explicações de como explicar, né, um atleta que surge com tanto potencial ter caído tanto de rendimento, porque ele começa a temporada de 2022, o Cruzeiro precisando de um ponta, mas não tinha, né, condições de jogar com frequência, e logo depois teve alguns problemas familiares também, que ele acabou então optando por esse empréstimo que foi para o Juventude, onde também não conseguiu jogar na Série A do ano passado. Foi muito bem pela base do Atlético Goianiense, deixei aqui, ó, passou na base do Internacional, do Atlético Goianiense, até jogou pelo time principal do Atlético em 2020, 16 partidas, 3 gols e 2 assistências, e chegou para 2021 para o time do Cruzeiro. 14 jogos, 7 gols no time sub-20 e foi jogar a Série B pelo Cruzeiro. 10 partidas no ano, 2 gols e 3 assistências. Foi fundamental para o Cruzeiro manter, pelo menos na Série B, naquele ano de 2021. Foi uma peça importante, inclusive compra os seus direitos econômicos, na época desembolsando alguns milhões junto ao Atlético Goianiense. Até na época o Red Bull Bragantino era um dos times interessados na contratação do Vitor Leque, que surge na base junto com o Vitor Roque, né? O Luxemburgo sobe tanto o Vitor Roque, que hoje está no Atlético Paranaense, quanto o Vitor Leque, que o Vitor Leque é um pouco mais velho, mas estava no time sub-20, assim como o Vitor Roque saindo do time sub-17, e eles começam a ter mais chances pelo Cruzeiro, principalmente na reta final da Série B. Vou deixar também aqui, ó, o mapa de movimentação do Vitor Leque na Série B, onde que dá para ver muito bem onde que ele vai atuar. Seria muito mais pelo lado esquerdo, igual eu deixei aqui para vocês. Nota média no SofaScore foi boa na Série B pelo Cruzeiro, 6.99, quase 7, né? Dá para ver que ele atuou muito mais pelo lado esquerdo. Nesse período aí na Série B, pelo Cruzeiro, entrou em campo em 10 jogos, 8 começou como titular, então ele já chega com muita moral. Nesse período, em 10 partidas, ele marcou 2 gols e ainda deu também mais 3 assistências, ou seja, 5 participações em gols em 10 jogos na Série B de 2021. Então, por exemplo, a cada 2 jogos ele marcava um gol ou uma assistência. Foi muito bem nos duelos aqui, que até tem uma nota muito boa contra o Remo, lá no dia 28 de outubro, na Série B. Depois contra o Londrina, Brusque, que foi importantíssimo então naquela sequência, o Cruzeiro assegurar pelo menos a primeira divisão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Acho um bom atleta,
É a única explicação que eu tenho aqui para, por exemplo, o cara caiu muito de rendimento, não conseguiu jogar no Cruzeiro no ano passado na Série B, no ano passado no Juventude, esse ano também pelo Botafogo, eu diria que essa questão foi isso. Por que ele não foi aproveitado? Essa questão física dele não ter tido uma sequência, principalmente naquele início de temporada, e depois disso por alguns problemas familiares, que ele acabou então sendo emprestado, e o Cruzeiro meio que não colocou ele como uma alternativa para o elenco, nem no início dessa atual temporada. Bom, outro meia aqui que pertence ao Cruzeiro e que foi emprestado por uma equipe da Série C, que na minha opinião poderia ser um alvo também para o Remo, foi o meio-campista Claudinho, que tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem, também tem 22 anos e chegou no Cruzeiro muito parecido na época com o Vitor Leque, lá na temporada de 2020, né, no caso. Assim, o jogador foi emprestado ao Pouso Alegre, que é um time também do interior de Minas Gerais, vem crescendo bastante e que está na Série C do Campeonato Brasileiro, e diferentemente do Vitor Leque, eu acho que eu não falei do Vitor Leque como uma sugestão para o Remo. Talvez, mas deve ser lá para 2021 ou 2022. Não estou muito lembrado de cabeça, mas o Claudinho já trouxe alguns vídeos aqui, acho que 2 semanas atrás, falando que ele poderia, né, ser uma alternativa para o elenco. Ele que estava por último no Santo André, na disputa do Campeonato Paulista, diferentemente do Vitor Leque, ele vem jogando até com uma frequência. 6 partidas no Campeonato Paulista, não teve um desempenho excelente dentro de campo. Ano passado foi emprestado também para a Chapecoense, onde jogou 20 jogos na Série B, e foi emprestado para o Mirassol no Campeonato Paulista no início do ano, onde fez mais 7 jogos. Foi comprado também por algo próximo de 3,5 milhões de reais junto à Ferroviária. Não tenho certeza desse valor, mas na época especulou-se, né, que foi esse valor junto à Ferroviária, que ele vivia uma fase muito boa. Por exemplo, no Campeonato Paulista de 2020, ele marcou 2 gols, 2 assistências em 14 jogos jogando pela Ferroviária, e na época ele tinha 18 anos, né? Então assim, jogava como meia, como um ponta. O Atlético Mineiro, o Internacional e o Cruzeiro eram alguns dos times interessados na sua contratação. Chega para o Cruzeiro e não dá certo, muito por conta da idade, e chega com uma pressão muito grande, aquele time que era uma bagunça. 2020 foram apenas 14 partidas, não balançou as redes, não deu nenhuma assistência, e aí sim, 2021 joga com um pouco mais de frequência, 28 partidas, 2 gols na Série B e 2 assistências, mas não convence. Logo depois já está indo para o seu 4º clube por empréstimo, Mirassol, Chapecoense, Santo André e agora o Pouso Alegre, e na minha opinião poderia ser uma alternativa para o Remo. Não seria o meio campista para chegar e ser o titular, mas para compor elenco, ter uma alternativa e até ficar de olho, né? Porque esses jogadores já estão numa reta final de contrato. Não imagino que o Cruzeiro tenha tanto interesse, por exemplo, em renovar esses seus vínculos, só se eles jogarem muito bem, e eu acho que poderia vir essa uma alternativa. E, enfim, no geral, a expectativa do Remo no mercado, principalmente agora para o meio do ano, era justamente reforços nessas 2 posições, meia e ponta. O Vitor Leque chegando para fazer a função de ponta e o meia tendo o Marcelo. Eu até vou trazer um vídeo aqui para vocês, não sei quando que vai sair, esse vídeo já está pronto, mas falando sobre opções para o meio de campo, se ainda pode chegar. Uma das vantagens da Série C é que a janela nunca fechou, né? Diferentemente da Série A e da Série B, que abre a partir do dia 3 de julho, né? A Série C, por exemplo, sempre esteve aberta, e até uma pena, né? Por exemplo, o Vitor Leque poderia ter chegado antes para ajudar na fase de grupos, onde o Remo não está vivendo um bom momento, pelo menos não começou muito bem, e com certeza já poderia estar ajudando. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha então dessa contratação. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos para vocês, que eu trouxe aqui no canal falando sobre alguns projetos de clube empresa. Será que o Remo pode virar uma SAF no futuro não tão distante? Clica aqui e confira. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do nosso canal de cortes, o perfil lá no Instagram, com notícias diárias também do Clube do Remo, tá aqui embaixo para vocês. Valeu, galera!